que te afasta da aprovação. Cuidado! Sabe qual é? Um cronograma específico para você. É muito comum a gente seguir o cronograma XYZ, seguir a ordem do colega, fazer o que fulano está fazendo. Ah, mas a pessoa estuda assim, vou estudar também. Ela faz ficha de resumo, ela faz ali flashcard para... Gente, você precisa, com certeza, do seu cronograma. O cronograma ele tem que ser pensado em você, nas características que você tem, nos graus de complexidade que você tem, na sua dificuldade, no ponto de partida que você está. Se eu pegar um cronograma de um aluno de terceiro ano de ensino médio e der para um aluno que está 5 anos no cursinho, não faz sentido. Se eu pegar o cronograma de um aluno que está 5 anos no cursinho e der para um aluno que está no terceiro ano do ensino médio, não vai fazer sentido. Eu pego um cronograma de um aluno que está 5 anos no cursinho e entrego para um aluno que está voltando a estudar agora, que está 20 anos fora da escola. Que loucura! Não faz sentido, entende? Então, o cronograma, ele precisa ser pensado para você. Lembrando, o que é um cronograma? É o que você tem que estudar, a ordem que você tem que estudar para você conseguir atingir seu objetivo da aprovação. Então, o seu cronograma, ele é único para você. Por quê? Ele tem que ajudar e tem que atender a sua realidade e as suas expectativas. Se eu pegar um cronograma de Unesp, por exemplo, e der para um aluno fazer o NISA, completamente diferente. O Unesp e FAMEMA não faz sentido. O Unesp e FAMERP não faz sentido. Então, o cronograma ele precisa ser pensado e organizado para você de acordo com a sua realidade, com a sua necessidade, com o seu grau de complexidade, onde é que ponto da jornada você está. Então, uma das coisas que afasta você da aprovação é você não ter um cronograma pensado para você. Então, você vai seguindo, ou você segue o cronograma padrão. Débora, o que é um cronograma padrão? Todo o conteúdo do ensino médio. Isso é padrão. Eu pego o conteúdo do primeiro, segundo, terceiro ano, vejo tudo, faço exercício de tudo e chego no final aí do ano, muitos alunos agora. Quem está aqui, fala para mim, que faz cursinho, que está no colégio, que está na fase de revisão. Eu escuto isso, gente, quase todo dia. Não, que a minha escola agora entrou em revisão. Ai, que o meu cursinho agora entrou em fase de revisão. Gente, isso é padrão. Certo? O que é o padrão? Você vê toda a matéria do primeiro, segundo, terceiro ano, agora começa a revisão, pum, deu certo ou não? Não deu. Ano que vem é a mesma coisa. Vê todo o conteúdo do primeiro, segundo, terceiro ano, chega no final do ano, revisão. Deu certo? Não deu. Vai de novo. Primeiro, segundo, terceiro ano, isso é padrão. Então, quem não tem cronograma tende a seguir o padrão. O padrão funciona? A longo prazo acaba funcionando sim. Depois de alguns anos, acaba funcionando. Mas não é o mais indicado, principalmente se você quer passar em medicina em menos de um ano. Aqui, esse é muito importante. E eu sinto que é uma deficiência geral dos candidatos. Não entender as diferenças entre as bancas. Tem alunos que já sabem que existem diferenças. Gente, banca, VUNESP, FUVEST, CONVEST, FGV, SESGRAN Rio e várias outras que temos por aí, cada uma tem um perfil. Cada uma tem uma característica. Cada uma prioriza uma coisa. Isso é importante você entender. Então, quando você vai prestar um vestibular, é extremamente importante você saber qual é a banca do vestibular que você vai prestar e você se preparar para ela. Então, o que acontece? Muitos alunos, principalmente os alunos que estudam de forma geral, que usam geralmente o método tradicional, eles estudam para uma banca e prestam outro vestibular. Então, olha só, é muito comum isso. Ah, eu estudo num colégio que foca no Enem, só que eu quero o Nesp. E ele estuda para o Enem e vai prestar o Nesp. Gente, banca diferente, prova diferente, critérios diferentes, a chance de não dar certo também é grande. Ah, eu estudei para o Enem, mas eu vou fazer Santa Casa. Completamente diferente. Ah, eu estudei para a FUVEST, mas eu vou fazer o Nesp. Diferente. Então, é um grande problema entre os candidatos não conhecerem as diferenças das bancas. Cada banca tem a sua característica própria. Cada banca tem a sua característica própria. Cuidado. Tudo bem? Então, olha só. Se eu vou fazer VUNESP, estuda para VUNESP. Se você vai fazer Enem, estuda para o Enem. Se você vai fazer FUVEST, estude para FUVEST. Não misture as coisas, porque quando você começa a misturar, as chances de dar erro são enormes. Porque são coisas completamente diferentes. Linguagens, conteúdo,
característica, critério de seleção. Então, assim, você estuda, gastou muita energia, cansou pra caramba e não faz o que foi pedido. Por quê? Porque são coisas diferentes. Ah, mas a matéria do edital não é o mesmo? Olha só, eu sou uma professora que gosto muito de química orgânica. Eu posso direcionar minha questão de química orgânica para a Unesp, para o Enem ou para a FUVEST. E são 3 questões completamente distintas, que se você pegar e analisar, você vai perceber que não são comuns. É a mesma questão, química orgânica, reações orgânicas, só que eu posso dar ênfase em determinadas coisas para bancas diferentes, onde eu deixo completamente diferente. Então, as bancas têm essas características e vocês precisam entender isso. Então, uma das coisas, e eu diria que é uma coisa que pesa muito aí na reprovação dos alunos, é que os alunos prestam vestibular de tudo como se fosse uma coisa única. Ele presta o vestibular como se todas as provas fossem iguais. E não é, tá? Não são iguais. Você precisa focar na banca do seu vestibular. Débora, mas eu vou fazer mais de uma banca. Então, você precisa conhecer as características das duas, precisa saber as diferenças para você se programar na hora do seu vestibular. Se você conhecer, você tem uma chance maior. Agora, estudando de forma genérica, reduz bastante. Tudo bem? Deu para entender isso aí, gente?